começar. Tá? O nosso assunto hoje eu tenho comigo que é um dos assuntos mais complicados que a gente tem para conversar, porque são situações de difícil compreensão. Tá? Então, como é que a gente começa isso? Né? O que é uma desconexão? Bom, uma desconexão nada mais é do que você estar numa determinada situação, ou você ter um determinado contexto de vida, de família, e de repente você está nesse contexto, mas você não faz parte das coisas. Tá? E aí você tem uma certa... existe uma complexidade nisso. Então eu vou separar isso em algumas classes para a gente entender. Vamos lá. A primeira classe, que eu chamo de desconexão, é a chamada classe social. Tá? Vocês me ouviram bem, é uma classe social. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção no contexto do nosso mundo, né, tem gente que veio para trabalhar muito, né, e tem gente que literalmente veio a passeio. Tá? Tem gente que veio e não faz absolutamente nenhum esforço para absolutamente nada. E tem gente que tem que fazer esforço para absolutamente tudo. Né? Embora as pessoas olhem de fora e achem que a solução das coisas ou a resolução das coisas é simples, tá? Isso não é uma verdade. Tá? Isso é baseado num contexto que é muito complicado para a gente explicar numa live assim. Né? Eu estou até pensando em dividir os assuntos da gente aqui e ficar com essa live só do Transcendência e discutir esses assuntos numa outra página, né? Que a gente vai chamar aí de presença do sagrado. Porque são assuntos que envolvem um entendimento que ele é muito mais espiritual do que racional. Tá? Mas vou tentar aqui hoje fazer uma composição disso. Por quê? Porque quando a gente começa a falar, a gente vai olhando em volta e vai descobrindo que uma série de pessoas que ouvem a gente, ou que conversam com a gente, estão nesta situação. Então eu vou começar nesse social. Tá? Nós não entendemos toda a estrutura espiritual que envolve o problema. Tá? O que a gente entende são as diretrizes básicas de conduta espiritual desse mundo. Esse eu olho e falo assim, mas não tem muita lógica, né? Infelizmente o contexto espiritual não tem nenhuma lógica. Ele faz parte de concessões que são dadas, de concessões que são tiradas de pessoas que têm vidas compulsórias. Então isso está muito fora do controle, né? A não ser que você comece a assumir o controle disso. E para isso eu tenho que dizer para vocês que vocês vão ter que fazer um compromisso maior, espiritual. Tá? Ou seja, tem uma atenção maior para pensar, tem um conjunto de atitudes que você tem que começar a tomar espiritualmente. Né? Mas, sobretudo, todas as vezes em que você começa a tomar consciência, tá? Seja de que maneira for, né? Pelo lado bom da vida, conversando, entendendo, ou pelo lado muito ruim, ou seja, caindo de cara da vida, tá? Existe um processo de desconexão. Então a gente tem isso aí, uma diferença social imensa, esse é um problema. Né? E quando você vai pensar racionalmente, isso tem uma cobrança. Né? Porque que tem gente entra num questionamento que eu chamo de loop infinito. Né? Você vai olhando em volta e vai vendo que tem gente que não faz absolutamente nenhuma força para nada. Né? São, como tem uma live do Rafinha Bastos, ele fala do Neymar, né? E ele fala assim, né? Que Deus está focando a atenção dele basicamente no Neymar. Né? E as outras pessoas que estão lá, né, não estão sendo agraciadas. Isso acontece? Obviamente que acontece. Tá? Mas, por outro lado, né,
existe aquilo que a gente fala que é uma lei, infelizmente, muito infelizmente, natural da consciência, tá? Que leva algum tempinho para fazer esforço. Por quê? Porque a partir do momento que você toma consciência, né? Isso eu não conversei com vocês, por quê? Porque a gente não pode pular processo, tá? É triste, é chato, mas não dá para pular processo, né? Os processos têm que acontecer sequencialmente e você precisa ver os processos acontecerem para você poder tomar consciência na sua própria vida, tá? Do que eu estou falando? Você começa a aprender como é que você faz para se posicionar na vida, né? Você na tua própria vida, tá? Só que quando a gente faz isso hoje, né, nós estamos fazendo isso no ano de 2022, muita gente, né? Tem muita gente que está nessa estrada comigo há mais de 20 anos e continua tomando umas porradas da vida, por quê? A gente cansa, essa é a verdade, né? Você cansa de fazer o certo, você cansa de olhar e ver que quem está fazendo errado do teu lado está colhendo, então tem uma certa barreira nisso, tá? Mas junto disso existe uma pré-programação, e essa é a parte chata, né? A maioria de nós foi criado num ambiente de dificuldade, tá bom? Muita dificuldade, né? Dificuldades que eu tenho conversado em todas essas lives que a gente já fez até agora. Dificuldade de segregação racial, dificuldade de segregação financeira, dificuldade de segregação cultural, dificuldade de segregação dentro da mesma família, entre homens e mulheres, direitos, entre filhos, entre irmãos, quem é mais privilegiado, quem não é, tá? E fora a cobrança estúpida, que a grande maioria de nós passou a vida toda sem poder questionar. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam, né? Você fica ouvindo aqui que você é pobre, que você é burro, que você não vai dar certo, que você não merece, que não é para você, que a condição da vida não vai dar para fazer nunca, tá? Mas você vai olhando quem está junto com você, muitas vezes, seus irmãos, quem vive com você o mesmo universo, tá? E essa parte eles parecem que eles não registraram. Por quê? Porque eles continuam fazendo do jeito deles e eles não têm o impedimento. Ou seja, eles não entram nesse processo de desconexão, tá? Eu vou dizer para vocês que a maioria não entra no processo de desconexão porque não está nem um pouquinho preocupado com as outras pessoas que estão em volta, tá? Estão preocupadas muitas vezes especificamente com o resultado financeiro, com o resultado do status, e aí perdem o contato humano com quem está em volta, né? com determinados fundamentos ideológicos, com verdade, com senso crítico, né? um senso social e até com o senso fraternal das coisas. Tá? Quando você tem esse tipo de barreira, tá? E você começa a fazer na tua vida projetos que envolvem uma mudança radical, tá? A vida imediatamente, num espaço muito curtinho de tempo, tá? Muito curtinho mesmo, ela vem e dá uma porrada no meio da tua nuca. Tá? Por quê? Porque ela começa a colocar para você, rapidamente, todas as dificuldades que foram apontadas para você durante todo o trajeto da tua vida. Tá? Então, todas as dificuldades financeiras, dificuldade de tempo, dificuldade de compromisso, tá? A cobrança de você estar fazendo outra coisa, né? Onde as pessoas acham que você deveria estar, a obrigação de você estar ganhando um dinheiro, né? E você começa a se auto, não é de fora, tá? De fora é a estrutura que foi construindo isso, tá? Certo? De que não dá para pagar o teu estudo, não dá para você fazer, né? Mulher não pode ser profissional, mulher não pode estudar, pano de babaquice,
né? Que hoje a gente, uma mudança social e estrutural que está acontecendo no mundo ainda, tá? Não vamos brincar aqui, né? Que ontem foi o dia da mulher e a gente não vai consolidar que deu tudo certo. Tá? É mentira. Né? Aliás, isso ontem, né, no nosso grupo de família e amigos aqui, foi alvo até de brincadeira. Por quê? Porque você vai olhando e vai dizendo assim, cadê esse bando de direito efetivo? Tá? Não é efetivo porque justamente tem um tempo para a linha de consciência aceitar que isso literalmente mudou, tá? E as pessoas se posicionarem e aceitarem a mudança. Tá? Na prática é extremamente complexo. Por quê? Porque você tem mais tempo de cobrança, você tem mais tempo dessa informação viajando na tua cabeça, te batendo, né? Te cobrando, né? Dizendo que você não é capaz, que você não vai ter condição de fazer, do que você olhando para você e dizendo assim, legal, se eu conseguir fechar a minha orelhinha aqui, deixa eu conseguir entrar no meu espaço de paz e fazer aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Isso aí é razoavelmente claro para alguns de vocês aí? Se for aí, manda para mim. Tá? Certo? Segundo aspecto disso. Né? Ó, dona Verônica, tudo bem? A senhora está viva, que legal. Segundo aspecto disso é assim. As pessoas que passaram a sua vida fora do regramento. Tá? Não estou falando de regramento de você ser o certinho, né? Tá? Porque quem vive mais certinho, a gente toma muito mais porrada do que o normal. Né? As pessoas não conseguem entender isso aí. A gente sorri porque você tem consciência. A gente continua conversando e continua porque tem entendimento. Né? Não porque é mais fácil, porque efetivamente não é. Tá? A quantidade de paulada que a gente toma, a quantidade de absurdos que a gente presencia é muito grande. Tá? Então falamos aí da estrutura social. Dona Carolina diz que isso aí está compreensível. Vamos para um segundo aspecto aí. Gente que foi criada nos dois extremos. Tá? Ou sem liberdade nenhuma, tá? Certo? E gente que foi criada sem nenhum tipo de controle, nem de regra. Tá? Essas duas pessoas, isso não sou eu que estou dizendo para vocês, isso é estudo psiquiátrico, é estudo psicológico, é estudo sociológico. Tá? É assim que funciona. Porque se fosse assim, as pessoas que têm absolutamente tudo, ou que conquistam tudo, você vê aí um monte de ator, um monte de músico, que conquistou a fama, foi lá e pufa, deu um tiro na cabeça, se encheu de drogas e se matou. Por quê? Tá? Porque mudar de realidade sem você entender a sua realidade custa muito caro. É muito complicado. Você se preparar para dar certo. Então, essas pessoas, tá? Eu estou incluído nelas, né? A gente foi criado com um monte de restrição, de cobrança, ouvindo um monte de estupidez, né? De que homem não presta, homem é tudo vagabundo, homem está sempre no bar, homem arruma, trai. Né? Um bando de estupidez como se todo mundo fosse uma regra geral. Isso não é uma verdade. Tá? Então existe esse processo de desconexão, por quê? Até você romper essa barreira conscientemente, se arrumar, você conseguir encontrar na vida pessoas que estão conversando, tá? Não é vomitando bobagem, não é falando sobre o nada. Pessoa que está conversando, te orientando, para você entender o que você sente, é uma jornada trabalhosa, tá? E aí o que acaba acontecendo? Quando você começa a confrontar esses conceitos, que você absorveu durante a vida, você literalmente parece que fechou a porta, tá bom? E você ficou do lado de fora da porta aqui. Tá? Você está do outro lado.
Porque parece que tudo fica absurdamente mais distante, as pessoas ficam mais distantes. Qual é a lógica disso? A lógica disso é que você mudou de rua. Você mudou de rua de consciência. E as outras pessoas que faziam parte da tua convivência prévia estão naquela rua. Elas não estão olhando a tua mudança. Tá? Certo? Isso é muito comum com gente que sai da droga. Né? E por isso que tem muita gente que também volta para a droga. Por quê? Porque a pessoa que olha para você e diz que ela não vai beber, tá bom? Certo? Porque ela parou de beber, ou porque ela não quer mais beber, ou porque ela está se cuidando, tá? Na grande maioria das rodas ele vai ouvir assim, mas que bobagem. Não, né? Precisa beber, sem beber não dá para viver. Né? A gente tem que beber, sem beber a vida não tem alegria. Tá? Então, se você não beber, você não vai sair, a pessoa se sente excluída. Tá? Certo? Entendeu? Faz parte desse contexto de quem está incorporando a mudança. Porque você começa a olhar as coisas de uma maneira mais clara, tá? E como a gente vem dizendo e vem explicando para vocês, você começa a ver realmente quem vive da maneira como conversa, que é muito raro. Tá? Quem vive realmente, quem vive no fundamento do que fala, quem realmente mantém os valores daquilo que está conversando, isso é complicado. Tá? E do outro lado você tem os descontrolados, aquele que realmente passou a vida toda sem ter absolutamente nenhum controle para nada, é o que fala o que quer, faz só o que quer, não vê a medida de prejuízo dos outros, tá? E acaba ou no vício ou acaba no medicamento. Tá? E aí tem um monte de gente que vai assistir a minha live, né? Porque tem gente que assiste mesmo, tá? E depois sai por aí falando um monte de bobagem. Né? Existem os descontroles reais, né, de estrutura de formação de consciência, ou seja, as doenças que são consideradas psiquiátricas. Existe, obviamente que existem as doenças psiquiátricas. Tá? O que eu não concordo hoje, como não concordei nunca na minha vida, né, é a maneira como isso é encarado ou da maneira como isso é tratado. Então eu vou explicar para vocês. Tá? Eu pego uma pessoa normal, tá? Isso é para vocês que estão aqui dentro que eu estou falando de vocês. Tá? Vamos dizer que não é não, que é de vocês que eu estou falando. Tá? Você pega uma pessoa que se coloca na posição de uma pessoa que procura fazer as coisas certas, tá bom? Tá? Mas uma grande parte da vida dela, ela viveu em profundo descontrole de revolta. Né? Então, enchia a cara, usava droga, saía por aí brigando, né? Tá? Ia se divertir muito mais para extravasar o ódio e a raiva do que para estar se divertindo mesmo. Tá? E aí você pergunta para essa pessoa, você está bem? Está se divertindo? Está feliz? E a resposta é não. Tá? Por que a resposta é não? Ela não foi beber para ficar feliz. Ela não foi beber para descontrair, para conseguir conversar, Não, ela foi para sair de uma determinada realidade e ir para um lugar onde ela não quer estar aqui. Então ela foi para um descontrole, ela foi para um extremo. Tá? E no aspecto psiquiátrico, as pessoas que vão procurar ajuda psiquiátrica e que precisam de ajuda psiquiátrica, normalmente são colocados num estado de torpor. Tá? Então a pessoa já é descontrolada. Tá bom? Aí, em vez de eu dizer para ela que ela tem que viver num regramento, eu tenho que começar, que ela tem que viver e precisa, tá? Viver sob um controle. Né? Por quê? Porque esse tipo de pessoa que tem o problema psiquiátrico não tem a noção da lesão que causa nas outras pessoas. Por quê? Porque são pessoas fora da realidade prática. Tá? Certo? Como é que a gente, fora da realidade prática? É gente que, por exemplo, reclama de dinheiro, mas gasta mais do que ganha. Gasta mais do que a família ganha. Né? Porque ela quer tanto aquilo que ela não tem limite. Então ela quer. E quando você não faz a vontade dela, ela surta. Né? Isso é um tipo de descontrole, um dos vários. Entendeu? Certo? E aí eu faço o que com uma pessoa dessa? Eu encho ela de remédio até o ponto em que ela dá aquela desacelerada. E ela fica parecendo
que ela tem um outro tipo de problema. E na verdade ela acha que ela está falando normalmente com você, mas ela está dopada, num estado sempre dopado, que é para evitar que ela faça mais meleca do que ela já faz. Tá? Na minha experiência de vida, de mais de 30 anos de consultório, isso não funciona. Tá? Quem é psiquiatra não vai gostar disso, quem é psicólogo não vai gostar. Não é meu problema, eu estou falando da minha experiência de clínica, de terapia de mais de 30 anos, ajudando pessoas. Não funciona. Por que é que não funciona? Tá? Eu sei que você está assim, minha linda. Tá? Eu sei, é com você mesmo que eu estou falando. Tá? Além das outras pessoas que tinham outros tipos de vício. Tá? Certo? Por quê? Não é só o vício medicamentoso. É o vício de você ter que se desculpar de algo que você não fez. Por exemplo, né, dona Carolina? Tá bom? Certo? Ah? Eu estou sempre devendo. Eu estou sempre devendo. Mas o que eu fiz de errado? Conscientemente, nada. Mas eu estou devendo por quê? Eu estou sendo cobrado. Eu estou sendo cobrado posturalmente das pessoas, de eu dar uma resposta, de eu estar disponível para elas. Né? Mas elas nunca estão disponíveis para ninguém. Olha que coisa gozada, certo? É esse tipo de aprisionamento inconsciente que gera para mim uma profunda desconexão. Eu não consigo entrar no mundo. Por quê? Porque o mundo que eu estou tentando entrar não tem lógica. Consegue entender isso? Tá? Eu sou contra o tratamento medicamentoso? Não, não sou. Mas eu não posso fazer um tratamento medicamentoso e pega uma pessoa que já está fora da linha de consciência, tá? E aí eu olho para ela e falo assim, agora realmente eu vou deixar você fora do mundo e vou chapar você de medicamento, ou vou chapar você de droga, ou vou deixar você chapar de bebida. Tá? O que eu conheço de gente que fala assim, deixa beber, e quando bebe enche a cara, para de encher o saco dos outros. Tá? Fica melhor depois. Não fica. Não fica. Tá? Então, como eu vejo esse tipo de coisa? Tá? Porque, abençoadamente, esta página é minha. Né? Ainda vivemos num regime de liberdade de expressão, então eu vou dizer para vocês aquilo em que eu acredito. E por isso que eu estou dizendo para vocês que talvez eu tenha que separar as páginas, né? O contexto de assuntos. Tá? Eu acredito que todos nós, né, que a minha formação foi feita baseada em medicina tradicional chinesa, em entendimento filosófico, tá? Onde a parte emocional entra muito forte, a parte espiritual, certo? Isso aí, ficar tendo que agradar, fazer para os outros, vivendo na cobrança. É uma caca. Legal? Por quê? Porque você começa a olhar para você e dizer para você assim, nunca vai estar bom. Nossa, como eu faço errado. Nossa, como eu sou ruim. Nossa, como eu estou abaixo da crítica. Tá? Não funciona. Né? Então, como eu estava dizendo para vocês, quando a gente olha para isso, dentro da minha formação, o que é que acabou acontecendo? Tá? A parte espiritual, tá? Ela incide de uma maneira muito forte na vida das pessoas, assim como aquilo que eu chamo de herança emocional. Tá? E quem usa a herança emocional para dar desculpa pode parar de dar, porque eu estou falando de tomar consciência de. Se eu tomo consciência de, eu preciso conseguir ficar fora disso. Tá? Porque a herança deixou de existir? Não. Certo? Do mesmo jeito que o predomínio de energias espirituais de natureza ruim também não deixa de existir. Tá? Então eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Tá? Eu tenho um conceito para isso que chama demônio na gaveta ou fora da gaveta. Tá? E para quem acha que eu estou contra Jesus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estou dizendo para vocês assim. Né? Existem cobranças, conceitos, preconceitos que a gente recebeu sem pensar. Hipnose pura. Recebemos
Porque o comportamento das nossas famílias, do nosso meio, da nossa sociedade, são ou eram assim. Tá? E se eles eram assim, se a gente não aprendeu a entender, eles continuam fazendo parte da gente. Então eles continuam se perpetuando. Tá? Então vamos entender isso. Tá? Eu venho de uma família, e eu venho mesmo, tá? Certo? Estou aqui abrindo meu coração para vocês. Eu venho de uma família profundamente raivosa e rancorosa. Tá? E as grandes histórias de família são contadas do tipo assim: fui lá e matei mesmo, porque eu não gosto da pessoa, eu não quero olhar para ela nunca mais na minha vida, eu matei, tirei da minha vida. Tá? E nós fomos alimentados a ter este ódio todo, beleza? Tá? E fomos mesmo. Tá? Que nem dá aguinha na boquinha da criancinha. Ganhe de presente este ódio aqui e dissemine. Certo? Tá? E aí você fica perguntando assim: eu tô com ódio do quê? Tá? Eu tô com ódio de uma discussão que uma outra pessoa teve, e aí ela brigou lá, tá bom? Tá? E aí nós não temos. Eu só tenho que manter o ódio funcionando. Olha que bacana. Tá? Eu só tenho que manter, porque é assim. Tá? Qual é o resultado disso? Chegou uma determinada idade, por exemplo, eu tenho vários primos, mas não tenho nenhum. A gente não tem nenhum relacionamento. Por quê? Porque quem veio antes se matava, legal, e aí foram afastando, não foram juntando. E hoje quando você conversa não tem nada que vá aproximar isso aí. Você não tem nenhum assunto, você não tem nenhuma... Esqueci, a palavra fugiu aí. Tá? A gente não tem nada que vá fazer com que a gente compartilhe alguma coisa. Porque nós fomos criados de maneiras completamente diferentes e para não ser próximos. Tá? Do mesmo jeito que vários de vocês foram criados baseando a vida de vocês no julgamento. Tá? E normalmente o julgamento que é da porta para fora, não é o julgamento da porta para dentro. Porque o mundo é todo ruim, mas eu deixo você fazer o que você quiser. Tá? Ou eu não deixo você fazer nada porque eu não acredito em ninguém. Não tem nada de consciência disso. Tá? Não tem absolutamente nada de consciente nesse processo. E o nosso trabalho aqui, neste canal, nesta página, é tentar trabalhar com vocês consciência. Tomar consciência do que eu gosto e principalmente do que eu não gosto. Que eu não quero mais na minha vida. Do que eu aceito e do que eu não aceito. Tá? Então vamos voltar ao demônio da gaveta. Aí, certo? Tá? A igreja, tá? Tem inúmeras, ela forma até hoje, tá? Ela forma até hoje pessoas, né? Certo? Para tirar demônios das outras pessoas. A igreja faz isso até hoje. Agora a gente diz assim, quando você vai conversar, e aí um padre olha para você e diz que um demônio, né, é uma coisa que não é palpável, porque não existe, tá? Aí você olha e fala assim, então para que forma a gente para tirar? Fazer a famosa, né, desobsessão ou coisa um pouquinho pior aí. Né? Pior no tipo de trabalho que a gente faz. Tá? De você ir lá e literalmente arrancar um demônio de uma casa e de uma família. Né? Tá? Só que eu já expliquei para vocês antes que, tudo bem, eu posso ir até você, tá bom? Certo? E ajudo você e a gente vai lá e arranca esse demônio fora. Tá? Muitas vezes esse demônio é o teu comportamento. Tá? Não precisa ser só um agente externo. O que eu estou dizendo para vocês é que existem agentes externos que estão fora do teu controle. Por exemplo, você vem de um mundo onde as pessoas que te criaram só falam de desgraça, de coisa ruim. Elas só correm atrás de gente doente. Elas só correm atrás de problema. Elas só falam de problema. Legal? Tá? E você tem uma espiritualidade, uma conexão espiritual mais elevada, você vai começar a tomar porrada. Dito e feito. Tá? Se você não gostou disso, sinto muito. Mas é assim que funciona. Vai tomar mesmo.
Tá? Ah, mas eu não estou fazendo nada. Lembra no comecinho da live que eu falei para você? Quem tem isso aí vai ter que fazer um pouquinho mais. E você vai ter que começar a se proteger. E vai ter que tomar consciência. Né? Ah, então eu vou deixar de falar com essa pessoa? Não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo que você precisa começar a ter, né, um grupo de ferramentas para você começar a voltar para a tua realidade. E não ficar dentro da tua cabeça remoendo aquele bando de informação que você ouviu, que é toda ruim. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tá? Então existem agentes externos, tá? Entidades, forças, cargas vibratórias. Tá? E isso é estudado. Tá bom? Certo? Isso é estudado em bioenergética, isso é estudado em acupuntura, isso é estudado na medicina tradicional chinesa, no Ayurveda. Tem uma série de pessoas que estudam isso porque, de repente, se eu durmo, né, com a minha cabeça num lugar onde a água foi, fizeram obra na minha casa, a água foi interrompida, eu durmo lá e eu vou começar a ter doença. Tá? Energia. Tá? Energia mal direcionada. Tá? Se você não quiser entender como um demônio, aprenda como energia mal direcionada. Então nós temos energias que são mal direcionadas espiritualmente. Tá? Se eu sei que eu sou um cometedor de excessos, que eu prejudico as outras pessoas, tá? Que eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero, que eu não tenho compromisso com absolutamente nada, tá bom? E eu acho que isso aí vai passar batido? Não vai. Isso é um descontrole. Sua mamãe pode não ter dado na tua orelha, né? Podem não ter colocado você numa camisa de força, mas isso é um descontrole. Tá? E para esse descontrole, não adianta eu te dar uma outra droga. Tá? Dá para eu te dar uma droga de controle. O que é uma droga de controle? Eu preciso abaixar. Em acupuntura a gente fala assim, eu preciso abaixar a tua energia aí, para você começar a prestar atenção no que está acontecendo. Precisa abaixar. Você tem um excesso, tem uma expansão, tem uma rebeldia, é um excesso de energia aí que você está. Né? Que vai tirando a paz do mundo. A gente trata para baixar essa quantidade de energia. Tá? Tem gente que só reclama de tudo e não tem força para se mexer, porque está sempre preso no emocional, que estava lá atrás, beleza? Essas pessoas a gente precisa subir o padrão de energia. Tá bom? Nós estamos falando de energia. Estamos falando de mexer no teu corpo, né? Físico, tocar em você, né? Botar uma agulha em você, né? Botar uma pedra em você, botar sal em você, mandar você andar na pedrinha, mandar você andar na areia, para acertar essa polaridade de energia aí. Tá? Uma polaridade de energia. Se você não entende como a energia funciona, você está desconectado. Tá? Prestou atenção? Você está desconectado. É disso que nós estamos falando hoje. Tá? Você não pode estar dentro de um relacionamento. Não pode não, porque pode, né? Infelizmente. Mas não deveria estar dentro de um relacionamento, tá? Onde você não está preocupado com as pessoas que estão em volta. Porque você está desconectado. Ah, mas eu tenho problema porque eu fui... A minha família judiou de mim, eu tenho... Isso é um problema que você tem que tratar. As outras pessoas que estão vivendo com você não tem que tomar porrada da tua criação. As outras pessoas que convivem com você, que dependem de você e que te amam, não tem que viver todo dia carregando as pedras que você não conseguiu tirar das tuas costas. E eu ensinei a tirar. Foi esse ano. Né? Essas lives começaram esse ano, foi agora, nós começamos a dar para vocês. Então, presta atenção na conversa aí. Né? Você não pode ir impedindo as outras pessoas de serem felizes porque você está infeliz. Isso eu chamo de desconexão. Tá? Então, eu assumi um projeto na minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, né? Eu quero fazer, eu aprendo, eu sei fazer, e aí eu não consigo fazer. Não consigo fazer porque eu precisava de dinheiro para ontem. Eu não preciso de dinheiro para daqui a uma semana, aí as minhas contas vão atrasar. Aí você cria uma bola de neve, legal? Tá? Não consegue trabalhar, e de novo, você está desconectado. Tá? Meu sonho bateu na minha porta aí e falou, opa, vem para dentro. Tá? Aí eu vou olhar, vou começar a me preparar para fazer,
E aí eu tenho cobrança de tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu não estou acostumado a dar tempo para mim, para eu fazer as minhas coisas. Eu não estou acostumado a ter respeito comigo, a ponto de eu olhar para as pessoas e falar assim, dá 5 minutos aí, tá? Que primeiro eu vou resolver aquilo que vai me deixar mais feliz. Se vai me deixar mais feliz, eu tenho mais sobra para ajudar as outras pessoas. Ou para fazer mais coisas. Tá? E aí, a minha formação, o meu cotidiano, né, a maneira como eu me comportava, está batendo na minha nuca aqui. Está dizendo, não, meu, peraí. Né? Você sempre ajudou. Essa pessoa precisa de você, para o que você está fazendo. Dá 5 minutinhos porque ela não consegue fazer. Tá? E eu só aprendi isso na prática no dia que a gente fala assim, beleza, se eu não estiver aí, tá, para socorrer, vai morrer? E aí a gente descobre que tem muita gente que estava penduradinha, legal, que não morreu. Tá? Não morreu, mas desenvolveu um ódio profundo de você. Por quê? Porque você falou não. Tá? Agora, você falou não com a vontade de magoar alguém? Absolutamente não. Tá? O que acontece é que, a partir do momento que você começa a prestar atenção em você, na sua vida, começa a prestar atenção em quem é importante para você, a gente vai fazendo camadas. Tá? Quem é mais próximo de mim verdadeiramente? Quem precisa de mim verdadeiramente? De quem eu preciso mais verdadeiramente? Quem é que troca comigo? Tá? Quem está mais distante? E só eu amo e não está próximo e não fica nunca. Por mais esforço que eu faça. Tá? Vocês conseguem entender isso? Tá? Porque é assim que a coisa funciona. Legal? É assim que a coisa funciona. A gente precisa aprender a estar conectado. Conectado é hoje presente. Eu comigo hoje. Não estamos falando de egoísmo. Eu comigo hoje e não estou falando com mais ninguém. É o contrário. É eu falando comigo, tendo mais consciência do quanto existe de interferência na minha vida e na vida das outras pessoas. Aí vocês precisam começar a perceber para poder, em algum momento, fazer a conexão. Só que, como eu venho explicando para vocês há 3 semanas, essa conexão, essa mudança não é milagrosa. E se ela acontecer por milagre, presta atenção, que ela não é milagrosa. É uma mudança que vem de você tomar consciência, de você mudar de atitude, de você bloquear a ansiedade, porque você colocou um foco, porque você colocou uma mudança. Tá? Legal? Tá? Eu preciso perder 15 quilos, tá bom? Tá? Não adianta eu sair caçando fórmulas mágicas para perder 15 quilos. Tá? Tem fórmulas mágicas, tem remédios mágicos que vão me deixar doente. Eu vou perder uma coisa e vou ganhar outra bem desagradável. Tá? Existe o quê? Uma tomada de consciência de que eu preciso mudar. Certo? Certo? Preciso tomar essa consciência e ver aonde é que está o meu excesso, onde é que está a minha falta. E criar um compromisso. A hora que você criar o teu compromisso, que é acordar 5 horas da manhã para caminhar, legal? Você acha que todo dia você vai acordar, a tua cabeça vai falar para você, igual fala da Branca de Neve? Passarinhos vão vir na tua gaiola e vão fazer... Vai cantar, o mundo vai ficar lindo, você vai sair da cama girando e vai olhar e vai dizer, que dia feliz, eu vou andar. Você acha que é assim que vai acontecer? Obviamente que não. Provavelmente no dia que você escolher para fazer isso aí, vai começar a cair aquela chuvinha. Aí você fala, não, hoje está chovendo, hoje eu não vou. Porque é assim mesmo que funciona. Por quê? Porque está além da tua linha de compromisso com você. Porque você está desconectado de você. Então você sabe que você precisa fazer, mas dar o passo para fazer, né, requer uma coisa que eu venho cobrando de vocês. Quando eu falo para vocês, vocês têm que fazer feedback. Vocês deviam mandar para mim as perguntas que vocês têm, porque se vocês mandarem, eu vou responder, certo? E a gente não consegue fazer, por quê? Porque você já estava inconscientemente comprometido com uma quantidade enorme de informações.
E uma grande maioria delas é de que você não dá certo, de que não é para você. Tá? Então, quando não é para você, quando você aprendeu que não é para você, e você abre assim, né? Você tira a cortininha da frente assim, e fala assim, opa, agora eu quero fazer isso aqui. Todas as tuas dificuldades vão literalmente cair na tua cabeça. Tá? Você vai tomar consciência do teu problema financeiro, do teu problema de tempo, daquilo que você acha que você devia estar fazendo antes. É óbvio. Por quê? Porque você está dizendo assim para a vida, eu vou mudar de realidade. Tá? E aí todos os estudos neurológicos e psiquiátricos do mundo vão dizer para você, o corpo, a mente e o ser humano é um preguiçoso nato. Para o lado bom e para o lado ruim. Ou seja, o teu condicionamento vem antes. Ele vai dizer assim para você, você nunca fez isso, você nunca precisou prestar atenção em você, você nunca precisou controlar o que você vai comer. Mas agora eu preciso. Tá? Preciso por quê? Porque a minha realidade mudou. E se eu não adentrar a minha realidade, cada vez mais eu vou viver o ranço do que veio antes. Legal? Por quê? Porque o tempo está passando. E a tua cobrança está batendo na tua porta. Né? E aí, dona Vilma, está aqui a tua pergunta aí. Sim, como faz para parar com a medicação? Primeiro, não é mágico, tá bom? Certo? E aí a gente precisa entender o que eu tomo, certo? Tá? Porque nós não estamos falando aqui sobre o aspecto médico, tá? Nós estamos aqui falando sobre o aspecto de consciência. Tá? A partir do momento que eu fui procurar ajuda, tá? E estou tomando uma medicação que deveria me ajudar e que me deixa cada vez mais ausente, cada vez mais desconectado da realidade, né? E eu estou vendo que eu estou piorando, eu estou endoidando mais, não está fazendo efeito, não está funcionando, não está cumprindo aquilo que deveria fazer. Tá? E aí eu preciso o quê? Preciso entender como é que isso funciona, preciso voltar lá na ajuda, né? E começar a escalonar isso aí. Tá bom? Por quê? Porque infelizmente essa não é a prática psiquiátrica. Tá? A gente tem uma escola psiquiátrica, né, no Brasil e na América do Sul, que é uma escola do dopar. Então eu vou encher você de medicamento, vou enchendo você de medicamento, vou enchendo você de medicamento, né? Aí você diz assim, mas eu estou me sentindo mal. Mas você já era doido mesmo. A conversa é essa. Você já era doido mesmo, então vamos, pelo menos agora você está um pouco menos doido. Tá? Mas não funciona. Não funciona por quê? Porque você não consegue tomar o controle da tua vida. Você não consegue prestar atenção no que você tem que fazer. Você não consegue se comprometer com aquilo que você precisa, nem com quem você precisa. E, obviamente, no teu caso, a tua filha te incomoda. Tudo te incomoda. Por quê? Você não tem limite para você. Como é que você vai botar limite nos outros? Não tem como. Tá? Quem viu a live da semana passada, a gente falava justamente sobre isso. Tem um momento que você cansa de conversar, tá? Porque você está lá numa comunidade e você precisa das pessoas, né? Como no teu trabalho, você está trocando com as pessoas e as pessoas não estão te respondendo. Tá? Aí você escolhe, ou tira isso da frente, porque não é tão importante assim, ou você vai lá e faz. Né? Porque senão todo dia você vai, olha o tempo que você está perdendo, né? Cobrando das outras pessoas aquilo que você já sabe que elas não vão fazer. Olha a desconexão. Então, eu tinha mais coisa para fazer para mim, eu tinha um monte de coisa para prestar atenção, eu peguei um outro trabalho para fazer, tá? E agora eu não consigo fazer por quê? Porque eu estou muito preocupado em cobrar das outras pessoas aquilo que elas não vão fazer. Não é só o tempo que eu estou cobrando, é o espaço mental. Tá? É o quanto a minha cabeça está ocupada e quanto tempo a minha cabeça está ocupada, né? Se irritando com aquilo que você está vendo que não vai acontecer. Percebe? Que é o que eu falo para vocês, que esse é o fator da desconexão. Em vez de você prestar atenção no que é importante para você, você está prestando atenção no em volta. Por quê? Você tem que arrumar uma desculpa para sair do mundo que você escolheu. Você precisa. Tá? Isso é típico de quem já teve problema financeiro, então. Você teve um problema financeiro durante anos. Não resolveu? Resolveu. Tá? Então, se você agora tiver um pouco de problema,
a tua vida vai mudar do avesso? Tá? Ou será que se você se mantiver mais um pouquinho, der um passinho um pouquinho mais para frente, a coisa não melhora? Por quê? Porque muda também a tua autoconfiança. É isso que ninguém explica para vocês. Tá? Entendeu? Por isso que o povo vicia em fazer exercício. Por quê? Porque você está lá, você é gorducho, você está largado, você só pensa no hambúrguer, você não quer sair de casa, beleza? Aí você se compromete com você, sai fazendo. Legal? Aí você dá aquela murchadinha, as pessoas começam a olhar para você e dizer, nossa, emagreceu, hein? Nossa, como você está bem. Você olha e fala assim, opa, será? Verdade isso aí? Aí você começa a olhar para você, e você começa a olhar que a parte em volta, que muitas vezes interferia negativamente, está interferindo positivamente. As pessoas estão dizendo que você melhorou. Tá? As pessoas estão dizendo que você é capaz. E aí você começa a dedicar mais um tempo, e aí você começa a ter o compromisso de ir lá e treinar todo dia, de andar todo dia, de cuidar de você todo dia, certo? E imediatamente, as pessoas que estavam acostumadas com você disponível, vão começar a tentar impedir que você faça. Não é maldade. Não levem as coisas para o lado da maldade. Levem as coisas, aprendam a ver as coisas do lado de fora aqui. Tá bom? Eu tinha uma pessoa que fazia absolutamente tudo para mim. Ela resolveu que ela vai fazer outra coisa. Como é que eu vou fazer agora? Como? Não. Olha que sacanagem. Não. Você não vai fazer outra coisa. Você fazia para mim. Vai parar de fazer assim? O que te deu na cabeça? Tá? Não é maldade. É um costume. Tá? E aí a gente precisa começar a colocar as coisas numa ordem de prioridade. Quem que vai morrer se eu não fizer? Tá? E vou dar para você uma experiência bem idiota, que é uma das coisas mais ridículas do mundo. Tá? O meu filho mais novo, a gente tinha a impressão de que ele saía da escola e ele queria chegar logo em casa. Tá bom? Então ele sai meio-dia nós estamos parados na porta. Tá? Grudadinho no relógio, olhando, que é para não atrasar, para ele não ficar sozinho. Ele, certo? E aí a reclamação dele foi assim, não consigo ter mais amigos, né? Porque vocês me pegam na escola muito cedo. Então depois que acaba a aula, a turma fica conversando lá mais 20 minutos. É maldade dele? É uma cobrança idiota? Não, é uma falta de comunicação. Porque se ele não tem outro compromisso, a gente não precisa ficar doido para chegar lá meio-dia, certo? Para pegar ele. Você não pode fazer uma adaptação? Mas para fazer a adaptação, eu preciso te comunicar o que é que mudou. E se eu não te comunico o que mudou, fica difícil. E do mesmo jeito que eu tenho que comunicar para você que está do lado de fora, eu preciso comunicar para mim, parece doido isso aí, mas essa é a verdade. Eu preciso comunicar para mim, que estou do lado de dentro. Quando eu mudo de vida, eu vou ter que mudar de tudo. Vou ter que mudar de estrutura, vou ter que mudar de financeiro, vou ter que mudar de tempo de dedicação. Se você sobreviveu à pandemia trabalhando e você não está morando embaixo da ponte, bate palma para você aí e começa a prestar atenção de que você resolve as coisas, de que a tua vida tem solução. Porque é isso que a gente não é convidado nem ensinado para fazer durante a vida. Ter um quadro geral das coisas. E entender que existem momentos na vida que você tem mais dificuldade e existem momentos na vida que, do mesmo jeito, você tem mais facilidade. E eu garanto para você, que no mínimo, se as coisas não parecerem mais fáceis, se você começar a focar, o teu humor muda. Por quê? Porque você tem um humor mais fácil para resolver as coisas. Você tem menos essa cabeça desesperada, esse surto emocional de que as coisas têm que acontecer imediatamente, como se elas se resolvessem imediatamente e você fosse parar mentalmente de ter o problema na cabeça. Não entenderam isso aí, né? Espera aí que eu vou repetir para vocês. Presta atenção em quem está na tua volta. A gente vem conversando isso aí e tem coisas que infelizmente ou felizmente eu repito milhares de vezes durante as lives. Conceitos que eu venho dando desde a primeira live. Então você precisa entender que você muitas vezes e as pessoas que estão na tua volta
Não. Alô, câmbio? Alô, câmbio, me escuta direitinho? Alô, câmbio? Estão me ouvindo? Você. Alô, câmbio? Tá? As pessoas que estão na sua volta, certo? Você, muitas vezes, não é capaz de prestar atenção na vida. Você não é capaz de olhar o que melhorou ou o que não melhorou. Ou você tem uma insatisfação profunda de base, que precisa ser tratada. Tá? Legal? Mentalmente, com meditação, né? Com terapia, precisa tratar. Por quê? Porque tem gente que você pode fazer absolutamente tudo que as pessoas te pedirem. Você pode fazer na hora que elas querem, do jeito que elas querem, tá bom? Aí você vira a porta, vira a cabeça, vai para você conseguir fazer o seu xixi, e a pessoa fala assim para você: ai, mas não podia ter feito de um outro jeito, não podia fazer mais um pouquinho, tá? Tem um amigo meu aqui que tem a célebre história das bananas. Ela se comprometeu com a mãe que ia fazer compras para ela, ia fazer a feira. Ela estava com dificuldade de andar e ela precisava de ajuda para fazer a feira. Legal? Aí ela fez a lista e ele foi lá e comprou 6 bananas. Tá bom? Porque foi o que ela pediu, foram 6 bananas. Comprou banana para ela. Tá? Aí deixou na casa dela, ela deu aquele sorriso: muito obrigado, meu filho, eu te amo. Tá bom? 5 minutos depois ela ligou: ô desgraçado, comprou pouca banana. Que eu preciso que compre mais banana agora. Aí a pergunta é assim: já comeu essas 6? Não, não comi, mas vai faltar. Opa! Vocês já ouviram alguma história assim? Tá? Que se vocês não ouviram, vocês também não estão prestando atenção em nada na vida. Isso é o mais comum. É mais comum. Tá? Nós temos uma geração aí que recebeu o benefício do governo. De um governo que teoricamente não tinha dinheiro para dar benefício. Legal? Aí você recebe. Aí é pouco. Aí é pouco. Você podia não estar recebendo nada. Legal? É uma situação de emergência e tem alguém que está te socorrendo. Tá bom? Certo? E aí você diz assim: é pouco. Olha que legal. E quando é que vai ser suficiente? Nunca. Por quê? Porque o teu hábito é reclamar. O teu hábito é ver o problema. Por quê? Porque você está sempre desconectado. Você está sempre procurando o erro e o defeito. Tá? E quando eu comecei essa série de lives, eu estou falando para vocês sempre de uma coisa chamada tomar consciência e ser agradecido. Começar a prestar atenção no amor que tem na tua vida, na comida que tem na tua mesa, na roupa que você veste. Porque ela é o trabalho de alguém, se não é o seu mesmo. Tá? Na caminha que você dorme, na cobertinha que você tem. No meu caso, no ar-condicionado que eu tenho. Aí eu quero usar o ar-condicionado, mas eu não quero pagar a conta. Parou, meu. Começa a prestar atenção no contexto. Mas começa a prestar atenção no contexto conscientemente. Por quê? Como tudo na tua vida, se você sobreviveu até hoje, é porque um monte de coisa você resolveu. Que tal, a partir de hoje, você pega uma folhinha de papel, tá bom? Pega uma folhinha de papel, pega uma caixinha com nada dentro, teoricamente, escreve num papelzinho assim, ó, tá? Escreve assim, ó, tá? Eu estou vivo, comi hoje, estou andando, estou falando, estou ouvindo, estou cheirando, consigo ir no banheiro sozinho. Põe dentro dessa caixinha, legal? Faz aquele embrulho lindo e dá para você de presente. Tá? E aí começa a olhar para você e dizer assim para você: esse é o presente da pessoa mais importante da minha vida. É um presente de mim para mim mesmo, para eu começar a prestar atenção na vida. E começar a ter um mínimo, não é o máximo, hein? Daqui a uns 6 meses eu vou cobrar de vocês o máximo. Tá? Legal? E sei que um monte de gente vai sair andando mesmo, que não quer ouvir falar disso. Não quer ser cobrado. Tá? Não é para mim, é para você. Eu vou cobrar de vocês o máximo. Porque o mínimo é você se dar 5 minutos de respeito por você mesmo na sua vida. Vocês precisam... Não é você ser um egoísta. Não é você ser um cavalo. Você fala o que você pensa na hora que você pensa.
do jeito que você pensa, que você é autêntico. Você não é autêntico, você é um cavalo. Tá? Não estou falando para você ser um cavalo. Eu estou falando para você começar a prestar atenção no que realmente você tem e no que te falta. Eu estou falando para você prestar atenção naquilo que você não quer mais na sua vida, tá? E criar um plano mental para você ir na direção daquilo que você quer na tua vida. Porque isso só se resolve em plano mental. Não pensa você que vai ser diferente, porque não vai. Não vai, tá? Eu ajudo gente há mais de 30 anos. Não vou falar nem há quantos anos eu ajudo gente aqui, porque tem um monte de gente que vai dizer que isso não é possível. Beleza? Mas eu ajudo gente palpável, sim, né? Há mais de 30 anos. E eu posso dizer para você, se não for no plano mental, não vai mudar. E se você não começar a aceitar que você é capaz, você é sobrevivente. E sobrevivente chato. Tá? Você não é sobrevivente agradecido. Você é sobrevivente chato. E eu gostaria que você se convertesse numa pessoa agradecida. Tá? Se você vai botar o nome de Jesus, de Jeová, do Buda, de Alá, né? De você mesmo, que você é ateu, tanto faz. Mas no mínimo, você tem que ter 5 minutos de agradecimento para você. Tá? Porque se eu tive milhares de dias na minha vida onde a minha vontade, né, era realmente não ter saído da minha cama. Tá? E olha que eu durmo mal e pouco. Sempre dormi mal e pouco. Tá? Então, ou eu tenho, né, amor na minha vida pelas pessoas, por aquilo que eu faço, por quem eu sou, ou é mais fácil ficar na cama. Se toda vez que você tivesse um problema financeiro, a casa cai, legal, você tem um outro problema além do financeiro. Porque se você já teve problema financeiro na vida, e você conseguiu resolver, está sobrevivendo, está vivendo, está se programando para ter uma vida, você sabe resolver. Pode ser que seja um pouco mais difícil. Tá? Se você quiser pensar em algo bem difícil, tá? Vai tentar fazer um prato que chama bife bourguignon. Parece simples. Vai fazer. Tá? Primeira vez dá errado, segunda vez dá errado, terceira vez dá errado. Tá? Mas se você quiser fazer, você vai aprender a fazer. Do mesmo jeito, você vai aprender a fazer para você. Desde que você comece a tentar. Desde que você comece a se respeitar. Senão você vai ser um eterno desconexo. Tá? Eu queria mudar de assunto para vocês, mas não vou mudar na sexta-feira. Já estou mudando o motivo da minha live da sexta-feira e vou continuar falando de desconexão. Tá? Por quê? Vocês precisam entender que eu não posso ser um espectador que só reclama ou que só vê o que falta. Tá? E eu não posso ser o operário desesperado que estou sempre um lixo, eu sou sempre um lixo, eu sempre não sei fazer, eu sempre não consigo fazer. Os dois extremos são doenças. Os dois extremos são doenças. Tá? E eu quero colocar para vocês na sexta-feira, numa sequência que cabe nessa página aqui, né? Para a gente não entrar muito no transcendental, mas eu vou entrar na parte espiritual da coisa, sem tentar entrar no transcendental. Tá? Embora a minha preferência seja pelo transcendental. Tá? E vou tentar falar para vocês da postura do espectador na sexta-feira. Eu vou guardar essas duas situações para a gente poder conversar na sexta-feira. Tá? Porque nenhuma dessas situações é saudável. Tá? Se você vive bem assim, parabéns para você. Tá? Mas eu vou dizer para você que você é um mecanismo criador de doença nas outras pessoas. Que você está reclamando e as pessoas estão registrando a sua insatisfação. E estão vivendo da tua insatisfação. E estão tentando te suprir. Porque elas têm alguma dívida emocional, de carência com você. Legal? E elas estão tentando suprir o que não tem como suprir. Tá? É a mesma coisa. Eu que fiz filosofia, que fiz teologia. Tá bom? Começar a tentar descrever para vocês a natureza de Deus. Tá? A natureza de Deus é algo impalpável. A natureza de Deus, a percepção de Deus é extremamente pessoal. Tá? Então não posso sentar com alguém que tem uma
uma doutrinação religiosa que vai querer enfiar para mim um Deus que é um velhinho com uma barbinha branca, que a minha ainda nem é, certo? O que me incomoda muito, porque esse canto aqui preto é horroroso na tela. Tá? Mas é uma verdade. Tá? Tem um cara lá sentadinho, de mantinho branco lá, beleza? Que ele é intocável. Olha que legal. Do mesmo jeito que você, na hora que você está parado e o teu foco é só problema, desculpe, mas você é um Deus ruim da tua vida, você é intocável. Você não está ouvindo, você não está prestando atenção no que você comeu hoje, você tomou banho, você está de roupa limpa, você não prestou atenção nisso. Você está com foco naquilo que vai virar desgraça. E eu, infelizmente, hoje vou acabar essa live assim, né? Para de plantar desgraça. Se conecta com algo que seja bom e positivo. E vou parar daqui esperando que vocês estejam comigo na sexta-feira. Se eu precisar fazer live sexta, sábado, domingo, segunda, até vocês entenderem isso, eu vou fazer todo dia até vocês entenderem. Nossa próxima live é sexta-feira, às 8 da noite, espero vocês lá. Tá? É Desconexão 2, o título da live, vão receber o post aí. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Amo vocês, respeitem-se. Nós estamos juntos no amor.